Viva, cá estamos nós para o 13º Vai a Jogo, o podcast solver.pt. Hoje quem vai a jogo connosco é o João Pedro Cordeiro. Se ainda não o conhecem, sigam-no no Twitter, com o username João PM Cordeiro. Sigam a malmagazine.pt, mas também já vamos falar disso. Olá João, tudo bem? Olá Barbosa, muito obrigado pelo convite. Nada. Estamos aqui para falar da Superliga. Só para contextualizar, nós estamos a gravar na manhã em que tudo ruiu, portanto, depois da fuga dos clubes ingleses e do Inter de Milão, já foi admitido por Andrea Agnelli, o CEO da Juventus, e CEO é um bom termo para um homem que tentou fazer isto, CEO da Juventus, que confirmou também que de facto a Superliga não vai adiante. João, eu começava por te perguntar uma coisa. Quase toda a gente foi contra esta Superliga, mas depois havia dois lados da barricada. Um que acreditava que isto era tudo um bluff para que se conseguissem mais direitos na Liga dos Campeões, e outro lado que acreditava que de facto havia aqui um conjunto de homens, com Florentino Pérez à cabeça, mas também André Agnelli, que de facto queriam levar isto adiante. O que é que tu achas? Que isto foi um bluff, ou achas que eles queriam mesmo ir com isto adiante, mas depois o backlash que sofreram público fez com que recuassem? Eu acho que a verdade acaba por estar um bocadinho no meio termo entre uma coisa com a outra. Duvido que fosse esta exatamente nos moldes que eles anunciaram com aquele comunicado à meia da noite, que basicamente tentou passar despercebido a toda a gente, no mesmo, claramente para se anteciparem à reforma que a UEFA ia apresentar. Eu acho que é o que eu estava a dizer. A verdade é de estar no meio caminho. Nem acho que os donos desses clubes podem ter ficado algo surpreendidos com o facto da revolta popular ter sido enorme, mas também me custa muito a acreditar, e compreendendo perfeitamente que eles estão completamente aliados da realidade. Isso é uma verdade. Basta olhar para o caso do Arsenal na gestão da pandemia, no mesmo dia em que tentaram libertar staff, dezenas de trabalhadores do clube, contratava o William por 30 ou 40 milhões, já nem me lembro qual é que foi o valor ao certo. Portanto, são clubes que têm na sua gestão e na sua direção um completo aliar da realidade. Mas, ao mesmo tempo, também não acredito que sejam tão incompetentes ao ponto de não antecipar aquilo que foi a revolta popular em relação ao anúncio, ao anúncio da Superliga. Exato. É assim, sem querer entrar em teorias da conspiração, basta perceber que se tu conseguires desvalorizar um ativo, mais facilmente o vendes. E basta olhar para aquilo que é o acumular da dívida dos grandes clubes e depois a redistribuição dos bónus e dos lucros que os clubes têm feito. Os gestores ficaram sempre a ganhar dinheiro ao longo destes anos, e o clube é que acumulou dívida. Portanto, é muito complicado achar que era tudo inocente e que era uma intervenção puramente desportiva e que o interesse era puramente desportivo. Agora, até que ponto a UEFA possa estar envolvida nisso? Duvido que, obviamente, a UEFA tenha conseguido convencer os 12 clubes a uma humilhação pública para estarem todos juntos, e depois a UEFA conseguir passar as suas medidas, que a nova reforma da Liga dos Campeões é uma aberração quase tão grande como esta Superliga Europeia era. Mas, portanto, lá está. A verdade há de estar ali no meio caminho entre as duas coisas. Exatamente, e já lá vamos, porque eu acho que temos mesmo que falar da reforma da Liga dos Campeões, e como isto pode ser um presente envenenado, mas já lá vamos. Antes disso, estes 12 clubes, nós tivemos aqui posições diferentes. Nós tivemos, para já, quando os 12 anunciaram, eu acho que se sentiu, por exemplo,
o protesto público num clube como o Liverpool ou como o Manchester United não foi semelhante ao protesto público como por exemplo aconteceu com o Real Madrid ou com os Juventus. Os próprios jornais ingleses e posicionamento dos jornais ingleses, os meios de comunicação ingleses, não foi igual ao posicionamento dos meios de comunicação espanhóis, que me pareceu que quando foi anunciada a Superliga tentaram enquadrar a coisa de uma maneira muito mais bonita, também eles próprios se calhar não esperando este tipo de reação. E depois há a questão de, há uns clubes que saíram primeiro, que abandonaram primeiro o barco antes dos outros, nomeadamente os ingleses e o Inter, e há outros que tentaram ficar ali agarrados a uma tábua, qual o Leonardo DiCaprio no Titanic, até ao fim. Achas que há clubes que saíram pior disto, ainda assim, do que outros, dentro destes 12? Juventus e Real Madrid saem claramente como os principais derrotados disto, porque eram os dois cabecilhas, digamos assim, da organização. Os clubes ingleses, segundo o que foi o acompanhamento da imprensa inglesa nos últimos dias, tirando o Liverpool e Manchester United, os outros nunca tiveram propriamente convencidos, acabaram por ir um bocadinho por arrasto e por... Custa-me sempre usar a palavra inocência, mas pronto, sem total conhecimento e convencimento daquilo que seria a própria competição, e eventualmente até posso acreditar que não lhe tenham sido dados todos os dados do jogo e que eles tenham acreditado efetivamente que seria uma coisa diferente. Mas o que é mais bizarro nisto tudo é que são dois europeus, dois presidentes que estão no futebol há muito tempo, que têm a cultura europeia do futebol, a tentarem levar a um modelo tão disruptivo como este. Agnelli, aliás, a Juventus pertence à família Agnelli há tantos anos que é um bocadinho bizarro como é que ele não interioriza esta cultura do futebol como um veículo da comunidade, e tenha sido ele a querer avançar com isto e não o pessoal do United ou do Liverpool, que efetivamente não tem qualquer ligação emocional nem com o clube e muito menos com o desporto. Sim, exatamente. Tu dizias algo no Twitter com que eu concordo profundamente, que era, chamavas a atenção para o facto do modelo atual da Champions, o atual, nem falando já do próximo, mas sim, o próprio modelo atual da Champions não é propriamente um baluarte, um exemplo de competitividade. Não achas que podemos estar todos a festejar a sobrevivência de uma competição que na verdade também é profundamente desequilibrada? Não sendo tão má como a Superliga, também não é propriamente... quer dizer, a Superliga caiu, tudo bem, resta-nos uma nova Liga dos Campeões com mais clubes, com 2 grupos, com 10 jogos na fase de grupos, com equipas a entrar não por mérito também, mas por estatuto. Não estamos a falar de uma espécie de Superliga na mesma, afinal de contas? Sim, é como tu decidires a forma como tu queres morrer, se queres morrer afogado ou queres morrer queimado. Qual é a pior para ti? Essa foi a questão que mais me fez confusão em toda esta discussão, foi não diria hipocrisia, mas a dualidade de critérios que existiu na análise a uma coisa e à outra. Ok, tudo bem que a Superliga era uma competição fechada e que nesses moldes conseguia ser pior do que o atual modelo da Liga dos Campeões. Sim, claro. Ou que o futuro modelo da Liga dos Campeões. Mas é preciso ver que o futuro modelo da Liga dos Campeões também tem os tais wildcards para as equipas para perpetuar o status quo e permitir que equipas que não se qualificaram para a Liga dos Campeões possam participar precisamente devido ao peso histórico e ao poder financeiro e social e desportivo e político, principalmente, que tenham no futebol europeu. Mas, de facto, ao longo dos últimos anos, e principalmente desde as reformas ocorridas desde os anos 90, que a Liga dos Campeões é um fator de desequilíbrio no futebol europeu. Se calhar não tanto ao nível dos principais clubes, porque os clubes ingleses ganharam uma dimensão tal muito por culpa daquilo que foi a internacionalização da Premier League e do dinheiro que é feito através dos direitos de transmissão, mas em países de nível médio, seja Portugal, seja a Holanda,
mesmo a França, onde os direitos televisivos, porque até há muito pouco tempo os direitos televisivos não eram centralizados na esmagadora maioria dos países. E bastava os clubes entrarem na Liga dos Campeões, terem aquele prize money da Liga dos Campeões, que criavam logo um desequilíbrio brutal dentro das ligas internas. E, portanto, dizer que a Liga dos Campeões não é um mal e a Superliga Europeia é que era a razão do matar do futebol, não é um bocadinho hipócrita, porque quer dizer, a Liga dos Campeões está a matar o futebol desde os anos 90. A não centralização dos direitos televisivos está a matar o futebol desde os anos neste século. A não implementação de um teto salarial e da limitação de jogadores contratualizados a determinados clubes está a tirar competitividade ao futebol e a tirar capacidade de competição a determinados clubes que não conseguem segurar os seus jogadores, porque clubes como o Chelsea, como o Real Madrid, como o Liverpool, como o United, quem quer que seja, têm nos seus quadros 60, 70, 80 jogadores, depois distribui e fica a crescer em clubes que nem sequer estão nas competições europeias. Portanto, claro. Eu acho que há todo um sistema que está montado e um modelo que está montado que perpetua de facto que os mesmos estejam sempre lá em cima e que seja praticamente impossível que outros clubes apareçam, que não tem só a ver com a Superliga Europeia e é essa falta de critério e de escrutinação que me fez alguma confusão. Porque depois, podem falar que a Atalanta também, que a Atalanta apareceu agora nos 2 últimos anos. Estamos a falar de dois exemplos, e o Porto e o Ajax, estamos a falar de meia dúzia de exemplos em 30 anos de competição, quer dizer, exatamente. Não é exemplificativo. Portanto, achar que meia dúzia de exemplos em 30 ou 40 anos de competição são um exemplo de que a competição, que a Liga dos Campeões é uma prova justa e de justiça desportiva e um paraíso de competitividade, não é bem assim, não é verdade? E depois há outra questão, quer dizer, a Atalanta subiu de facto a pulso por um projeto que é apaixonante e que é muito bem trabalhado e que é uma equipa com uma gestão brutal, mas estamos a falar de uma equipa que só lá está precisamente devido à perpetuação do poder dos principais países na Liga dos Campeões. Claro. A Atalanta não foi campeã, a Atalanta chegou à Liga dos Campeões, foi segunda, terceira, quarta classificada na Liga Italiana e está na Liga dos Campeões precisamente porque os países mais poderosos dominam a competição e têm mais gente lá dentro do que os países de nível médio e mais pequeno. Portanto, a Liga dos Campeões não é exemplo para ninguém. Sim, e falar um bocado disso também. Eu fui vendo muitos comentários e eu acho que esta Superliga nitidamente ainda assim apelava a muitos fãs deslocalizados, estrangeiros, americanos, por exemplo, asiáticos, e acho que apelava às novas gerações. Há um fundo de verdade, ou melhor, há algo no qual devemos refletir. Agnelli dizia, e Florentino Pérez, da forma errada, obviamente, mas falavam da falta de interesse dos jovens pelo futebol. Falavam em algumas propostas, como a duração do tempo de jogo e tudo mais. Como se não fossem eles os principais culpados dessa... Exatamente. É que é essa a questão. Eu também acho que os jovens não se interessam por futebol. Eu não acho que tenha nada a ver com o tempo do jogo. Nem acho que tenha nada a ver com a apresentação do jogo, com o entorno do jogo. Tem que ver justamente com essa falta de competitividade. E, por exemplo, muita gente foi dizendo ao longo deste tempo, e que já diziam antes, já nos últimos meses, quando esta Superliga era um rumor, que toda a gente parece concordar que é enfadonho assistir, por exemplo, a um Real Madrid versus Midtjylland ou Molde na Liga dos Campeões. Claro que é, eu concordo completamente com isso. É exatamente isso, claro, vamos concordar todos. Claro que é enfadonho, não é? Porque estamos a assistir a uma matança. Nós sabemos aquilo, qualquer empate de uma destas equipas numa fase de grupos na última jornada, quando já não há hipótese de apurarem, é uma surpresa hoje em dia. A grande questão é preciso perceber qual é o mecanismo de reprodução que aqui encontramos, que é, e principalmente para os adeptos mais novos, para contextualizarmos, nós que somos mais velhos, ou que temos maior consciência histórica, contextualizar o seguinte, que é, se é enfadonho hoje em dia assistirmos a um Real Madrid Estrela Vermelha,
não é porque, quer dizer, não é culpa da Estrela Vermelha, é porque a própria competição tem uma lógica de reprodução que nos últimos 30 anos fez com que este Real Madrid, e eu estou a dizer Real Madrid, pode ser Juventus, pode ser um Sevilha até, a própria lógica da competição fez com que estes se tornassem de facto cada vez mais fortes, porque tem cada vez mais lugares de entrada na Liga dos Campeões, o que dá cada vez mais dinheiro ao país. Enquanto os outros nem sempre entram na Liga dos Campeões sequer. O campeão sérvio nem sempre entra na Liga dos Campeões, ou muito raramente entra na Liga dos Campeões. Quando entra, realmente vai ali para uma matança e não consegue qualquer tipo quer dizer, não consegue tirar dali dividendos que permitam, de facto, melhorar nem sequer a competitividade interna, quanto mais a competitividade do próprio clube. E, portanto, se nós continuarmos nesta lógica, nós daqui a nada temos Este ano tivemos um outlier que foi o Porto. O Porto nos oitavos de final foi o único outlier que existiu, não é? Sim, Dentro claro das equipas. a competência continua a ser premiada. Agora, o problema é a frequência com que essa competência é premiada. Porque lá está, os exemplos, eles acontecem, mas são muito escassos. E o problema tem que ser aumentar a frequência dessas exceções. Exatamente. E outro, por exemplo, foi-se fazendo muita comparação com a NBA, com os esportes americanos. Qual é a grande... de facto, nos esportes americanos também não temos quaisquer descidas de divisão, são franchises, mas há duas grandes diferenças. Em primeiro lugar, há a cultura americana de franchise, que não é semelhante à europeia e, portanto, não... Os americanos lidam muito melhor com a transferência, por exemplo, do seu clube para outra cidade, e mesmo assim nem sempre o fazem. E mesmo assim nem sempre, basta ver o caso do Columbus Crew, né? Exatamente, ou de Seattle na NBA, nem sempre acontece assim. Mas o outro lado é que os americanos têm um sistema, por todo o seu sistema de teto salarial, por todo o seu sistema, e quem acompanhar a NBA ou a NFL percebe o que eu digo, todo o sistema de draft, todo o sistema há todo um sistema que faz com que a grande equipa hoje, daqui a 10 anos, seja a pior equipa da Liga e vice-versa. O que é muito contrário desse modelo da Liga dos Campeões ou daquilo que ia ser o modelo da Superliga, em que o Real Madrid daqui a 20 anos continuará a ser um dos clubes mais fortes do mundo, o Manchester United continuará a ser um dos clubes mais fortes do mundo, o City e tudo mais. Portanto, não é a mesma lógica nem nada com que se pareça dos esportes americanos. Para ser a mesma lógica dos esportes americanos, o Estrela Vermelha de Belgrado daqui a 10 anos tinha chances de ser o maior clube da Europa, ou o Malmo, ou o Midtjylland, que tem uma das melhores gestões do futebol europeu, tal como tem o Brentford, aliás. Exato, e repara, Barbosa, que o Midtjylland aparece este ano na Liga dos Campeões e não consegue sequer competir com o Atalanta e com o Ajax. Não, exatamente. Quando em termos de modelo de gestão, tu olhas para ele e se de facto estivéssemos numa lógica parecida sequer remotamente à NBA, só o próprio facto da gestão do Midtjylland ser tão boa fazia com que o clube de facto tivesse chances de atingir a cúpula do futebol europeu, mas não é isso que vai acontecer. Não, o porque Midtjylland... o que está montado é que daqui basta um jogador no Midtjylland e um Franco Onyeka ou um Jens Kajus começar a ganhar alguma notoriedade. E, aliás, este verão saem do clube, quer dizer, é impossível que eles não vão sair do clube este verão. Isso não é algo que aconteça nos desportos americanos. Nos desportos americanos os clubes conseguem segurar os seus principais jogadores porque está a estrutura de competitividade montada. E depois há outra comparação que não tem nada a ver, quer dizer, estamos a falar de uma Superliga que estava representada por 3 países porque a acumulação de riqueza e de poder no futebol europeu está em 2 ou 3 países. Ao contrário, e nos campeonatos americanos está espalhado pelo país inteiro. Eles têm capacidade para ter clubes poderosos. Teres uma equipa como os Las Vegas Knights na NHL, num estado que não tem nada a ver com hóquei no gelo, a ser a atual melhor equipa da NHL. Quer dizer, exatamente. As estruturas estão montadas, teres uma equipa como os Arizona Falcons na NHL, e quer dizer, é uma equipa de hóquei no gelo no meio do deserto. Portanto, as estruturas de competitividade estão montadas para que essa competitividade exista e para que o nível competitivo da liga seja enorme e praticamente todas as equipas tenham jogadores, 2, 3 jogadores franchise, como eles gostam de dizer, que são dos melhores da liga e estão distribuídos por toda a competição. Isso não tem acontecido na NBA regularmente
ou recentemente, mas acontece praticamente nas outras grandes ligas de desporto americano. Isso não é algo que aconteça no futebol, portanto é impossível querer comparar aquilo que era a Superliga com os esportes americanos. Portanto, não é uma americanização, isso praticamente nasceu pelo facto dos donos do United e do Liverpool serem americanos. Mas não tem nada a ver com a Exatamente. americanização, é ganância pura e dura. Exatamente. João, diz-me uma coisa. Nós vimos de facto esta Superliga teve o condão de unir quase a maioria dos adeptos de futebol, dos adeptos dos clubes mais ricos aos adeptos dos clubes mais pobres, ou dos mais titulados aos menos titulados. Achas que isto criou uma espécie de consciência social em torno de uma maior consciência em torno da competitividade que obriga agora também os mesmos adeptos a estarem contra o novo modelo de Champions? Ou achas que agora que caiu este modelo de Superliga vamos voltar ao habitual, que é toda a gente está muito contente com o estado atual das coisas e isto no fundo vai continuar igual, só que sem Superliga e com a Liga dos Campeões? Não, da forma como tenho visto a resposta ao novo modelo da Liga dos Campeões foi perfeitamente indiferente. Portanto, Exato. as pessoas ficaram chocadas com a Superliga porque era disruptivo, ok? Os clubes queriam sair dos moldes atuais e criar uma liga só deles e uma liga fechada, mas, mas foi só por isso, quer dizer, não foi porque porque ia criar desequilíbrio, porque o desequilíbrio já existe. A partir do momento em que o desequilíbrio já existe e a nova versão da Liga dos Campeões não está a ser tão escrutinada e tão criticada como foi a Superliga Europeia, tenho muitas dúvidas em acreditar que o poder popular vai fazer alguma coisa agora em relação à Liga dos Campeões. Exatamente. Até porque eu acho que há uma lógica, aí não sei se concordas, aqui é mais uma opinião do que uma pergunta, mas comenta, por favor. Mesmo no meio de todo este dilema, há uma espécie de eurocentrismo, porque eu vi muitas reações de que se estava a matar o futebol. E a questão é, meus amigos, estamos a falar de uma Superliga Europeia, nós não estamos a matar o futebol porque, mesmo que isso tivesse avançado, a Copa Libertadores continua igual, continua lá a existir, a Taça Asiática continua igual, a Liga dos Campeões Africanos continua igual. Isto para explicar que há muito mais futebol para além da Europa e há muito mais futebol para além do centro da Europa, não é? E tu sabes-lo muito bem, porque eu acho que. À hora da Liga dos Campeões estou a ver o Championship, isto acontece há 10 anos. Exatamente. Tu és provavelmente o maior especialista nacional de futebol mexicano, por exemplo. Tu tens todo um trabalho, e vamos falar dele já no fim, mas tens todo um trabalho em torno das ligas escandinavas, e portanto não achas que há uma espécie de eurocentrismo no meio disto? Estamos a matar o futebol? Não estamos a matar o futebol continua a existir, o futebol no norte da África com milhares e milhares, centenas de milhares de adeptos nos estádios continua a existir, a claque do São Lourenço continua a ser tão importante como sempre foi, e a Bombonera continua a ter a mesma magia. O que é que achas disto, desta posição? E se não achas que devíamos abrir os olhos para esta realidade também? Sim, acho que o futebol de elite vive numa bolha. É normal que os melhores jogadores do mundo e que os melhores clubes do mundo digam que o pináculo do futebol é participar da Liga dos Campeões. Mas estamos a falar de 1, 2% daquilo que é o futebol ao nível mundial. Nem todos os clubes sabem que podem jogar a Liga dos Campeões. Quer dizer, dizerem-me, Cova da Piedade daqui a 10 anos com esta Superliga Europeia não pode ambicionar chegar ao topo da cadeia alimentar, ok? Mas atualmente também não pode, quer dizer, acho que ninguém no Cova da Piedade acredita que daqui a 10 anos pode estar a jogar a Liga dos Campeões. Claro, claro. É um sonho, é uma utopia, ok, podem sonhar com isso, mas a probabilidade disso acontecer é menor que 1%. E faz muita confusão ver-se o futebol de uma forma em que o objetivo final é jogar a Liga dos Campeões. Exatamente, não necessariamente, quer dizer, sim, não, sim. nem a Liga dos Campeões, até porque, quer dizer, metade a Liga dos Campeões jogam os clubes europeus, não jogam os outros. Claro. Claro. Não, para mim não faz sentido. Aliás, eu não, como tu sabes e já disseste também aí há bocadinho, eu não sou um consumidor da Liga dos Campeões, portanto eu não sou o público-alvo da Liga dos Campeões. Também não sou aquela pessoa que só vê os distritais de Lisboa, os distritais de Setúbal, no meu caso, que é onde eu moro, apesar
quase que agora se calhar começa a ir mais a ir ver o Trafaria porque mora à frente do estádio do campo do Trafaria, mas logo se vê quando puder haver público das bancadas. Mas também não sou propriamente aquela pessoa que só vê o futebol distrital e que só defende o futebol distrital. Mas tenho trabalhado para descentralizar a informação e mostrar que há outros mercados que merecem ser seguidos, que merecem outro tipo de informação, e não contribuo, e aí tenho algum orgulho em poder dizer isso, não contribuo para a perpetuação do poder da popularidade dos maiores clubes. O trabalho que eu faço mesmo em mainstream media, em órgãos de comunicação mais mainstream, que não são mainstream, mas que estão ali no meio caminho entre o mainstream e o independente, mas que querem claramente ser mainstream, não há nenhum segredo nisso. Tanto o Bancada como agora no antoniotadeia.com, o objetivo é chegar ao máximo número de pessoas possível. O MOL já não é tanto isso, mas no António Tadeia, mesmo no António Tadeia, em que a minha presença de produção de conteúdo tem mais a ver com a elite, eu raramente tenho escrito sobre Benfica, Porto, Sporting, sobre Real Madrid, Barcelona, o que quer que seja. Há pouco tempo escrevi sobre o Vizela, portanto, o meu exemplo, o que eu quero dizer é que o futebol vai muito além da Liga dos Campeões, exatamente como estavas a dizer, e que é preciso descentralizar a informação, não contribuir para a perpetuação da popularidade dos maiores clubes, porque aí também estamos a contribuir para aquilo que criticámos na Superliga Europeia, e é esse tipo de hipocrisia que me faz alguma confusão. Quer dizer, nós passamos a nossa atividade profissional a eternizar a popularidade de Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Manchester United, Liverpool, e depois vamos criticar porque eles querem mandar no futebol e criar uma competição só deles. Exatamente. Ok, mas nós também tivemos culpa por eles chegarem ao ponto de poder em que sentem que podem fazer isso. Claro. Portanto, a minha luta é sempre tem sido sempre descentralizar a informação desde que comecei a trabalhar em mídia e em produção de conteúdo, futebol mexicano, Championship, agora mais ligado às ligas nórdicas. Tenho uma ideia que hei de começar a fazer muito logo se vê, mas tendo tempo de um bocadinho influenciado por aquilo que foi que é um podcast inglês, que é o Not the Top 20, que basicamente eles falam sobre as 3 divisões inferiores da pirâmide inglesa. Ter também um projeto ligado a isso, não necessariamente Not the Top 3, porque basicamente só em Portugal só existem, parece que só existem 3 clubes, mas se calhar fugir um bocadinho para a segunda e campeonato nacional de séniores, terceira, logo se vê. Mas de facto também contribuir um bocadinho para a informação a esse sentido. Nunca avancei muito porque acho que há gente que faz isso e faz isso bem, e que eu posso acrescentar noutros campos, como tem sido agora recentemente com as ligas escandinavas. Mas pronto, tudo isto para dizer que de facto a Liga dos Campeões não deve ser vista os grandes clubes, os clubes de elite não devem ser vistos como a única expressão do futebol, e tem sido muito raros os grandes jogos entre os grandes clubes, e isso é que é o mais bizarro nisto tudo, porque os grandes clubes jogam uns contra os outros e tu não vês ali propriamente grandes espetáculos de futebol. Quer dizer, os clássicos da Liga Inglesa têm sido terríveis nos últimos anos. Ok, o Barcelona Real Madrid tem sido emotivo com alguma frequência, mas mesmo em Itália ver as Juventus jogar é uma seca que nunca mais acaba, e o melhor futebol em Itália está em clubes como a Atalanta, como o Sassuolo, que não pertencem propriamente ao status quo que está estabelecido. Portanto, há muito mais para ver no futebol do que a Liga dos Campeões. A Liga dos Campeões é 1% daquilo que é o futebol a nível mundial. E, portanto, ver o matar o futebol aliás, ver a criação da Superliga Europeia como o matar do futebol é um bocadinho como tu também escreveste no Twitter. Quem acha isso também não gosta muito da coisa logo à partida. Foi um bocadinho como a história quando o público deixou de estar presente nos estádios, que muita gente disse: eu agora não consigo ver isto, parecem treinos.
Ok, então se calhar também não gostavas assim tanto de futebol. Se o que faz diferença é o que está à volta do futebol, se calhar não gostavas assim tanto de futebol. E acho que temos de trabalhar um bocadinho mais todos em conjunto para descentralizar a informação, dar protagonismo a outros clubes, a outros jogadores, e mostrar que há muito mais futebol além do topo da pirâmide. Exatamente. João, o que é que tu fazes? Te falaste agora e muito bem do trabalho que nós, enquanto criadores de conteúdo, podemos fazer para descentralizar, para tirar de facto a atenção dos grandes clubes. A questão é, para o pessoal mais novo, mas aqui já não é só o pessoal mais novo, para toda a gente, isto é tudo muito bonito, mas o Bayern Munique vai ganhar a 9ª Liga seguida na Bundesliga, já é um dado adquirido, não é? Nós ficamos todos muito contentes quando ali em novembro o Bayern Munique tem 4 pontos de atraso, mas depois já sabemos o que é que vai acontecer. O PSG está próximo de ganhar a 8ª Liga em 9 anos. A Juventus vai perder finalmente ao fim de 9 anos. O que é que tu achas que se pode fazer? Tu achas que a UEFA pode ou deve pegar, se queremos assim tanto limpar o futebol, se queremos assim tanto olhar para este grande escândalo da Superliga Europeia como uma oportunidade para limpar a coisa, o que é que tu achas que podemos fazer a nível de competitividade interna para gerar maior interesse também nestas ligas, para evitar esta lógica de reprodução? Porque nós estamos a falar, em muitos dos países, e mesmo, por exemplo, e mesmo em Inglaterra, em que o campeão não é sempre o mesmo, a mim dá-me a impressão de que, não sendo sempre o mesmo, em Não é sempre fevereiro o mesmo, mas em fevereiro já está decidido. E já sabemos ou é quem um são. ou é outro, quer dizer, não. Exatamente. E Ou mesmo é assim estão Chelsea livres. ou é City, e ultimamente o Chelsea, o Liverpool tem finalmente conseguido intrometer-se, quer dizer, mas não há Exatamente. propriamente, tu não entras numa época como se fosse, sei lá, o campeonato sueco a achar que 4, 5, 6 equipas podem ser campeãs. Exatamente. E mais do que isso, mesmo em Inglaterra, Sim, que exato, e em muitas vezes fevereiro chega uma equipa completamente destacada ao topo. está e chega ao topo. O Chelsea, que já não é campeão desde a época com o Conte, mas até nessa época em que o Chelsea é campeão e que é quase um outlier, o Chelsea já é campeão em fevereiro e março, na altura em que o Chelsea não está nas competições europeias, e de facto a equipa está muito forte. A nível interno, o que é que pode ser feito? Estamos a falar de tetos salariais? Estamos a falar Sim. de. Sim, quer dizer, olha, aí está um bom exemplo daquilo que a UEFA não é como um exemplo. Quer dizer, a Uhum. UEFA começa por implementar uma medida brutal e que era tipo uma das medidas mais urgentes a serem implementadas no futebol, que era o fair play financeiro, e perante a pressão dos grandes clubes, mandou o fair play financeiro pelo cano abaixo. Portanto, já não existe fair play financeiro. Foi a própria UEFA que foi contrariar o seu comitê independente em relação ao caso do Manchester City, para não perder o Manchester City da sua competição e com isso desvalorizar a Liga dos Campeões e perder financeiramente. Quer dizer, portanto, estamos a falar dessa competição como salvadora do futebol europeu. Uhum. E cujos princípios são éticos e morais e de salvar o futebol. Se calhar acordámos agora de um coma de 30 anos. Portanto, Exatamente. o fair play financeiro era absolutamente necessário. Se calhar o fair play financeiro, como ele estava montado, não era o melhor exemplo, mas um fair play financeiro que permite que obrigasse os clubes a gastar apenas uma parte das receitas que têm, o que quer que seja. Também não sou legislador e não sou economista para saber o que é que exatamente devia ser feito, mas sei que, de facto, um fair play financeiro que limitasse os gastos dos grandes clubes era uma medida a ser urgente a ser tomada. E, aliás, acho que há 3 medidas que têm que ser tomadas com urgência para equivaler o campo de jogo. Agora, se isso vai acontecer, não. Isso nunca vai acontecer, porque não é isso que a UEFA quer. Não é isso que os grandes clubes querem, e são eles que mandam, quer dizer. E foi aquilo que eu já tinha dito há bocadinho, limitação de jogadores com contrato por determinados clubes. Não faz sentido que determinados clubes detenham a esmagadora maioria dos jogadores mais promissores do mundo e que os clubes formadores e os clubes mais pequenos, clubes médios, não consigam segurar esses jogadores, porque chega um clube grande, não tem qualquer limitação de jogadores sob contrato e pode simplesmente contratá-los e ficar com eles lá arrumados a um canto.
E isso obviamente retira a competitividade e qualidade individual nos plantéis das equipas mais pequenas, e isso vê-se perfeitamente pelo campeonato português, por exemplo. Obviamente teria que haver também um teto salarial, para de facto os clubes não poderem, até para limitar a transferência dos grandes jogadores e não fazer uma acumulação e não ser possível que uma equipa como o PSG tenha a equipa que tenha, que depois, ok, não, e podem-me dizer, mas o PSG nunca conseguiu ganhar uma Liga dos Campeões. Está bem, nunca conseguiu ganhar uma Liga dos Campeões, mas porque há 3, 4 clubes que recolhem também Claro. essa quantidade. E que fazem o mesmo que o PSG, não é? Fazem o mesmo, exatamente. Agora, o PSG ganhou 8, 9 títulos franceses nos últimos 10 anos. Portanto, Claro. Quer dizer, o desequilíbrio está montado. Dizerem que eles não são dominadores na Liga dos Campeões, ok, está bem, porque há 5, 6, 7 clubes que estão lá em cima e que garantem que todo o core dos grandes jogadores a nível mundial. Sim, nós chegamos a um ponto, desculpa, João, nós nós chegamos a um ponto, vamos olhar para a Bundesliga. Eu estou a olhar para a Bundesliga, a Bundesliga até sai bem disto, não é? Nenhum clube alemão se junta à Superliga. É um caso muito estranho, porque de facto há uma gestão brutal, todos os clubes fazem tudo muito bem, mas depois o Bayern continua a ganhar tudo. Portanto, a Bundesliga é muito difícil de explicar. É muito difícil de explicar, mas eu só estou a usar a Bundesliga neste caso porque há um clube que é perfeito para isso, que é a disparidade de poder é tão grande que nós não estamos a falar da diferença entre o Bayern Munique e o Osnabrück ou o St. Pauli. Nós estamos a falar da diferença entre o Bayern Munique, a capacidade do Bayern Munique, comparada com a do Schalke ou comparada com o Friburgo. Nós estamos a falar do facto de, por exemplo, o Dortmund tem uma das maiores estrelas do futebol mundial, não é? O Haaland. O Dortmund tem uma super equipa e eu sinceramente acho que a nível individual, como se diz no box, pound for pound, o Dortmund tem um plantel tão bom como o do Bayern. Agora, mas chegas ao ponto, desculpa, João, deixa-me só deixar-te com esta pergunta. A disparidade de poder é tão grande que tu chegas ao ponto de um clube como o Dortmund, que é enorme, tem um dos maiores estádios da Europa, tem imensos adeptos, não tem problemas financeiros, tem uma boa gestão, tu chegas ao ponto de, tu olhas para o Haaland e tu pensas, ok, mas este tipo vai ter que sair, porque eles não o vão conseguir segurar, ou seja, já nem a suposta primeira linha B do futebol europeu, ou segunda linha do futebol europeu, consegue competir com esta cúpula de 6, 7, 8 clubes, quer dizer, nós já chegamos a este ponto. Sim, basicamente estamos num ponto em perceber para onde é que o Haaland vai. Se vai para o Chelsea, se vai para o Liverpool, se vai para o United, se vai para o Barcelona, se vai para o Real Madrid, se vai para o Bayern Munique. Nós já não conseguimos. O Leicester, que tem conseguido belíssimas épocas após belíssimas épocas, entrará novamente na Liga dos Campeões e se tiver que perder os melhores jogadores, perde já para o ano, porque lá está, porque é impossível aguentares. O Leicester é um clube ventor, não tem dificuldade nenhuma. Ou melhor, não tem capacidade nenhuma para conseguir segurar os jogadores, mas lá está, a Bundesliga é muito complicada de conseguir perceber, porque a esmagadora maioria dos clubes, tirando Colónia, tirando um Leverkusen, tirando um Schalke, que não são propriamente exemplos de gestão, a esmagadora maioria dos clubes são muito bem geridos, são bem trabalhados, têm bons projetos desportivos, mas por algum motivo o Bayern depois ganha tudo e mais alguma coisa. É muito difícil explicar a Bundesliga, porque a qualidade está lá e era o que eu estava a dizer, o do Dortmund para mim tem um plantel tão bom como o do Bayern, mas depois não consegue efetivamente dar luta ao ponto de destronar o Bayern. Nós olhamos para aquilo que foi a Série A nos anos 90 e aquele é se calhar o grande exemplo daquilo que que deve ser o futebol ideal, porque sim, o talento está espalhado por 7, 8 equipas. Há 7, 8 grandes equipas. A Série A dos anos 90 para mim é a NBA. Quando tens o Parma com os jogadores campeões do mundo, quando tens a Fiorentina com Batistuta, Rui Costa, Oliveira, toda a gente que teve, quando tens a Roma, a Lazio, toda a gente.
aquilo sim é quase NBA. Tu tens de facto. Tinhas praticamente 8 clubes que podiam lutar pelo título, que não sabias qual deles é que ia ser campeão naquele ano. E basta olhar para aquilo que foi a quantidade de campeões diferentes que existiram naquela altura. Esse é o exemplo que devia ser tido em conta quando pensamos naquilo que deve ser o futebol ideal. O futebol ideal tem que fomentar a competição, quer dizer, e a competitividade. O Florentino Pérez vir dizer que os jovens já não querem saber do futebol não acontece porque o futebol tem as regras que tem, quer dizer, acontece porque os jogos não são, e aí eu dou-lhe alguma razão no sentido que as pessoas querem ver os grandes clubes jogarem contra os grandes clubes, mas pelo ponto errado, ele defende essa ideia pelo ponto errado. As pessoas querem ver os grandes jogarem contra os grandes porque não têm paciência para estar a ver um massacre e a ver uma equipa a jogar sozinha com um pseudo-adversário do outro lado, que é o que acontece quando está a dar o Real Madrid com o Huesca. Exatamente. As pessoas querem competitividade e essa competitividade não deve ser fomentada do ponto de vista dos grandes clubes estarem todos ao mesmo nível, deve ser fomentada dos pequenos clubes estarem mais ao nível dos grandes clubes, que lá está, era o que acontecia até aos anos 90, até à explosão dos direitos televisivos ter desvirtuado completamente a competição, quer a nível interno, quer com a Liga dos Campeões para outro tipo de clubes. Tu olhas para basta um clube dinamarquês, um clube croata, um clube sérvio, um clube grego. Porquê é que o Olympiacos é tão dominador na Grécia nos últimos anos? Porque consegue chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões. Conseguindo chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões, esquece. Está montado uma diferença a nível monetário entre um poder financeiro entre o Olympiacos e as restantes equipas gregas que é impossível as outras equipas competirem. Portanto, lá está, voltamos à mesma questão. Dizer que a Liga dos Campeões não é um problema para a competitividade no futebol europeu é ter estado a dormir e ter estado num coma nos últimos anos. Exatamente, nós temos de facto muitos anos, isso é importante. Aliás, é um desafio muito simples. Vejam os vencedores da Liga dos Campeões, ou Taça Campeões Europeus, Taça UEFA, Taça das Taças até ao início deste milénio, e vejam depois aquilo que aconteceu. Há uma outra, a própria Liga Europa, que é neste momento a minha competição europeia favorita, mas até a própria Liga Europa. A Conference League, exatamente. Mas até a própria Liga Europa, com a questão de depois termos os relegados da Liga dos Campeões, também mataram um bocado a Liga Europa. Nós temos... Antigamente, os contos de fadas do futebol europeu eram, de facto, essas equipas que conseguiam vencer a Taça dos Campeões Europeus, vinda de países mais pequenos, que mostravam ao mundo grandes jogadores, e já falamos aqui do Estrela Vermelha várias vezes, mas o Estrela Vermelha é um exemplo destes nos anos 90, quando ainda antes da dissolução da Jugoslávia, que acaba por mostrar ao mundo grandes jogadores. Hoje em dia, um conto de fadas na Liga dos Campeões é o Porto este ano, que chega aos quartos de final, ou é o Ajax chegar às meias finais. O Ajax Ten Hag, para mim, é dos grandes acontecimentos dos últimos 15 anos do futebol europeu, em termos de contos de fadas. O Ajax Ten Hag, o Leicester, pronto, do Ranieri, e chegou às meias finais, quer dizer, não ganhou, não chegou sequer à final, e é o grande conto de fadas. É este tipo de futebol que nós estamos a provocar. E, no entanto, o próprio Ajax, Barbosa, é uma consequência desse desequilíbrio que é provocado pela Liga dos Campeões. Porque o Ajax chega ao mercado holandês e rapina tudo o que mexer, à exceção dos jogadores do PSV. Exatamente. E mesmo os jogadores do PSV eles conseguem ir lá buscá-los, e isso aconteceu há pouco tempo. Portanto, sim. O próprio Ajax, que nós admiramos porque, intrometeu-se entre os grandes da Europa, é uma consequência daquilo que aconteceu em função da Liga dos Campeões e do que a Liga dos Campeões permitiu. Sim, aconteceu com o Celtic, aconteceu com o Dinamo Zagreb e continua a acontecer com o Dinamo Zagreb. Quase todos os países têm de facto essa equipa que de vez em quando lá chega, e era como tu dizias, nós estamos a falar depois de países com tão pouco poder hoje em dia no futebol, que tu entras na fase de grupos,
num país, vamos ao exemplo de Dinamo Zagreb, se calhar, mas estamos a falar do campeonato croata, onde Garante 10 títulos, praticamente. 10 títulos. A média de orçamentos do campeonato croata deve rondar 1 milhão de euros, ok? De uma equipa. Se o Dinamo Zagreb chega a uma fase de grupos da Liga dos Campeões, e o Dinamo Zagreb, no meio disto tudo, até felizmente, terá chegado a 3, 4 nos últimos 10 anos, mas chega uma, ganha 10 milhões de euros, já garantiu de facto ali uma lógica garantiu aquilo para os próximos 10 anos. E por acaso, esse é um exemplo interessante, porque eu lembro-me de ter lido na imprensa sueca há pouco tempo, gente a defender que o Malmö não devia conseguir, praticamente a torcer para que o Malmö não entrasse na fase de grupos da Liga dos Campeões. Porque se o Malmö já é um clube que de facto tem um poder financeiro que não tem nada a ver com o que acontece na Liga Sueca. Ainda agora espetou 3 milhões, se não me engano, no António Solak. Que nenhuma equipa no campeonato sueco consegue espetar 3 milhões em ninguém. E a partir do momento em que o Malmö conseguisse entrar na Liga dos Campeões, neste momento o campeonato sueco ia ruir. Claro. Era impossível, e já atualmente praticamente não é possível competir com o Malmö. A partir do momento que o Malmö tivesse o prize money da Liga dos Campeões, o campeonato sueco morria. Nos próximos 10 anos o Malmö ganhava 8 ou 9. Sim, basta olhar para Portugal. Nós temos aqui em Portugal temos o exemplo. Basta olhar para Portugal, casa, o próprio Sporting, para conseguir, e este ano obviamente está a conseguir, mas por todo um conjunto de fatores, que é os outros estarem piores, obviamente haver ali uma aposta em Rubem Amorim que calhou bem. Os jovens desta fornada que o Rubem Amorim trouxe também têm bastante talento, mas o próprio Sporting, porque o Porto e Benfica vão mais vezes à Liga dos muito da queda de Porto e Benfica, e ainda mais da restante falta de qualidade do campeonato português. Do campeonato, exatamente. João, eu tenho-te aqui e não posso deixar de passar esta oportunidade. Vamos ouvir-te falar, vamos aproveitar os últimos 5 minutos de podcast e eu quero-te ouvir falar de futebol nórdico. Antes de mais, eu vou voltar a repetir o que disse no início. Sigam o João no Twitter, procurem por João PM Cordeiro e, acima de tudo, vão ao site que é o malmagazine.pt. É melhor dizer isto com M-A-L, depois magazine.pt, porque de facto eu não me vou arriscar. João, queres dizer o nome da newsletter que tu envias todas as semanas? Tu consegues? Que é número de Xizigat. Pronto, é isto exatamente que o João disse. Acreditem que o facto dele dizer assim, com esta fluidez, faz com que pareça muito menos complicado do que aquilo que vai parecer quando vocês olhar para as letras. Receberem, do que olhar para as letras. João, fala-nos um bocado, eu vou-te dar 5 minutos, porque quero mesmo ouvir-te muito acerca disto. Porque é que nós eu já estou convencido, portanto, não me convenças a mim, convença quem nos ouve. Porque é que a maioria dos campeonatos escandinavos, porque é que é tão interessante seguir neste momento? Quais são os grandes... não te vou pôr a falar dos jogadores, porque senão tu tiras 3 horas do podcast, mas quais são os grandes projetos para seguir agora e no futuro? Nós já sabemos, vamos sabendo do Midtjylland, mas melhor campeonato para seguir, dos 3, porque acredito que quem nos ouça não vai conseguir seguir todos, melhor campeonato para seguir e melhores projetos para estar atentos nos próximos anos. Ok, basicamente a ideia dos campeonatos nórdicos, para mim o futebol é sempre uma expressão cultural, portanto há uma identificação cultural com determinada situação, com determinado mercado, e o futebol vem um bocadinho por arrasto disso. Nos últimos anos, quer em termos literários, quer em termos artísticos, de música, cinema, televisão, tem estado muito atento àquilo que se vai fazendo no norte da Europa, e depois, entretanto, isso passou para o futebol. Acontece que esses países, nos últimos anos, também têm tido uma evolução brutal ao nível da qualidade futebolística, quer do ponto de vista da formação e da criação de novos jovens jogadores, mas também do ponto de vista da gestão e do próprio futebol praticado pelos clubes. Aliás, uma coisa é consequência da outra, porque a partir do momento em que tu começas a formar melhores jogadores e jogadores com outras características, tu passas a jogar de outra maneira e o futebol evolui. Aí está um dos grandes segredos da evolução da Noruega nos últimos anos, a partir do momento em que se proliferaram os campos artificiais e a bola deixou de andar tanto no ar e pode começar a ser jogada no chão. O perfil, e isso vê-se principalmente no perfil dos médios, dos jogadores do meio campo, mudou por completo. Neste momento tu tens jogadores como o Patrick Berg
como um Johan Ove, médios centros típicos que tu olhas para eles e imaginas que podiam ter saído de um clube espanhol para jogar um tiki-taka à Guardiola, mas são noruegueses. A partir do momento em que os noruegueses conseguiram passar a deixar de jogar com a bola no ar, porque os relevados deixaram de ficar empapados com a neve, passaram a ser artificiais e passaram a haver estruturas indoor e etc. O futebol o jogador criado passou a ser diferente e o futebol pôde passar a ser diferente. Daí a evolução do basicamente, long story short, a evolução do futebol norueguês passa muito por aí. Ou seja, a partir do momento em que têm passado a criar outro tipo de jogadores, a qualidade futebolística evoluiu. A Noruega e a Suécia tiveram uma evolução brutal nos últimos anos. A Suécia tem mais a ver com características de implementação cultural, já tinha acontecido na altura da Guerra dos Balcãs, agora acontece com a implementação cultural mais vindo da África e da Ásia do que propriamente dos Balcãs, mas a própria cultura balcânica está muito enraizada no futebol sueco. Daí que haja uma multiculturalidade brutal no futebol sueco que permite que a qualidade futebolística seja muito elevada e depois do outro lado temos a Dinamarca, que sempre foi boa no futebol e desde os anos 70, anos 90 a 80 que tem dos melhores jogadores europeus. Portanto, a Dinamarca é cultural, é puramente cultural, gostam de futebol. Não gostam tanto de futebol como de handball, mas gostam muito de futebol, têm qualidade para isso, têm estruturas montadas, têm clubes ricos, têm bons departamentos de scouting. Tem um bocado mais calor também, o próprio país é um bocado mais quente. Exato, o próprio clima sempre, lá está, o próprio clima sempre permitiu que o jogador dinamarquês fosse diferente do típico jogador nórdico. Preben Elkjær, Laudrups, Alan Simonsen, não tem nada a ver com aquilo que foram os melhores jogadores noruegueses ou os melhores jogadores suecos. Sim, tu falavas, João, desculpa interromper, tu falavas da Noruega e de facto é curioso, como tu dizes, de facto que o modelo de jogador muda e é isso que define. Não é tanto falar do sucesso da Noruega, por exemplo, nós olhamos para a seleção norueguesa agora e vemos que tem estrelas mundiais. A seleção norueguesa nos anos 90 também teve estrelas mundiais. Há 3 jogadores que os adeptos mais velhos se lembram: o John Carew, o Jorman Riise, o Tori André Flo, mas eram jogadores, lá está, não eram conhecidos propriamente pelo seu primor técnico. Foram jogadores bem sucedidos, mas com outro tipo de morfologia. Portanto, sim, tu tiveste muita gente a jogar em Inglaterra, mas porque estávamos numa Inglaterra dos anos 90 a terminar com o auge do Kick and Rush. Exatamente. O Oyvind Leonardsen, o Lars Bohinen eram jogadores que tinham, o Eric Bach, eram jogadores que tinham perfis para funcionar naquele futebol mais físico, mas não eram propriamente primores técnicos. Eram jogadores que funcionavam naquele contexto, naquela altura, mas tu transportas mas tu olhas, por exemplo, para um Noah Holm agora no Vitória de Guimarães e o rapaz, coitado, não se consegue impor. Ele fisicamente é muito forte, mas tecnicamente tem muitas limitações e eu próprio não esperava que ele tivesse tantas dificuldades, mas de facto tem mostrado muitas dificuldades em conseguir impor, precisamente porque nos países do sul da Europa o futebol é mais técnico. Isso funcionava. A diferença é que agora o perfil anterior do jogador norueguês não se conseguia impor naquilo que é o futebol atual em Espanha, em Portugal, em Itália, mas o atual jogador norueguês, tenho a certeza que um Johan Ove ou um Patrick Berg vinham para Portugal e eram um dos melhores médios do campeonato português. Tens o lateral esquerdo marítimo, o Soderstrom, que entrou também com... Sim, tem. Bom, mas o Soderstrom é um caso estranho porque só teve uma boa época na carreira, foi a época passada e aquilo parece-me um bocadinho um one hit wonder, mas vamos ver um bocadinho mais no futuro. Mas tem tido muitos problemas físicos e o próprio contexto do Marítimo também não é fácil para quem quer que seja brilhar nesta altura, portanto nunca vamos conseguir, e é um bocadinho como o Dejan Maeda que agora está que voltou para o Japão, é muito bom jogador, mas não se conseguiu impor no Marítimo.
porque lá está, o futebol deriva muito do contexto e a qualidade dos jogadores deriva muito do contexto de serem bons jogadores cá. Não significa que sejam bons jogadores lá fora, serem bons jogadores lá fora também Claro. não significa que sejam bons jogadores cá. Mas Mas João, ainda dá-me um jogador que ainda joga num campeonato escandinavo e que tu queiras que as pessoas sigam porque achas que de facto vai virar muitas cabeças. Dá-me um jogador. ui, Entretanto, eu vou falando. ah, O meu jogador favorito, que eu tinha aqui esperanças aqui há 2, 3 anos, e eu não sigo, obviamente, tanto como tu, mas era o Onuachu, que jogava no Midtjylland e que, entretanto, foi para o Genk, jogo eu, sim, que é de facto um dos meus jogadores fetiches, continua sendo um dos meus jogadores fetiches, que ele mesmo no Genk tem feito ótimo, e porque tem de facto um perfil completamente diferente, é uma espécie de Zlatan africano, porque ele é alto, sim, mas também tem técnica, também tem velocidade. sim. Mas já te dei tempo para pensar, dá-me agora um jogador do campeonato escandinavo, que ainda esteja no campeonato escandinavo e Quer que dizer, tu Jonas Wind toda a gente conhece, né? Portanto, já não sei. Jonas Wind O acho que toda a FM, gente o FM ajudou, não é? um, Aos anos 20. o próprio Anel Ahmedodzic do Malmo também acho que praticamente toda a gente conhece por causa do FM, Central, não é? portanto, Central, sim. Sim. Suleimana Kamaldin, talvez, o Andreas Schjelderup, os dois do Nordjylland. Imagino que sejam jogadores que em muito pouco tempo, e quando digo em muito pouco tempo, digo já no verão, mesmo tendo em conta o atual panorama em que vivemos, que as equipas não podem gastar muito dinheiro, Sim. mas também são mercados que não são propriamente caros ainda. Um Jonas Wind provavelmente já até porque já vai para o europeu, vai ser o avançado da seleção campeã europeia. Um, Exatamente. Portanto, já vai sair completamente valorizado no verão. Ninguém lá vai conseguir chegar a não ser um clube inglês ou um clube alemão, mas um Suleiman Kamaldin ou Andreas Schjelderup, de certeza que vão chegar a um clube de nível médio, Uhum. mas já de uma das grandes ligas, de uma Big Five. Quando digo nível médio, digo um Atalanta, um Leverkusen, um Lyon, e que dentro, em muito pouco tempo, tenho quase a certeza que vão ser jogadores de nível mundial. O Schalke tem 16 anos e cheira-me que não vai demorar muito tempo a ser titular da seleção norueguesa. O rapaz aos 16 anos está num nível superior do que era o Odegaard com 16 anos e, portanto, Certo. todos sabemos o que era o Odegaard com 16 anos e o hype que teve. E o Schjelderup a jogar numa liga melhor do que era a liga norueguesa aqui há uns anos é ainda melhor do que o Odegaard. Portanto, não sei se estamos muito bem a ter noção daquilo que é o Schjelderup e a seleção norueguesa no futuro. E quando falamos quando falamos de sucesso da seleção norueguesa, não estamos propriamente a falar de um sucesso imediato que é visível em resultados. Sim, Estamos a sim, falar claro. da formação, da quantidade de jovens jogadores que estão a aparecer na Noruega com um potencial brutal, que conseguimos perceber que no futuro vão, a menos que haja uma tragédia brutal em que nenhum deles de repente consiga impor-se no futebol sénior, conseguimos perceber que dentro de pouco tempo, além de Haaland, de Sander Berge, de Thorsby, de Odegaard, vamos ter uma base brutal de qualidade de jogadores jovens. Portanto, quando há bocadinho me perguntavas, melhor liga para seguir, depende muito daquilo que tu procuras, que se estiveres à procura de jogadores jovens e de ver jovens a despontar, mesmo em idades muito jovens, tens claramente o campeonato norueguês, que ainda por cima tem transmissão para Portugal através do Eurosport, no Eurosport Player, tal como a Liga Sueca. A Liga Sueca está ali num intermédio entre qualidade individual e qualidade coletiva. Agora, em termos de real qualidade de jogo, de projetos desportivos, de qualidade técnica, de qualidade individual, a Liga Dinamarquesa, para mim, está muito acima das outras duas. E acho que a própria Liga Dinamarquesa está num patamar. Ok, excluímos um Ajax, mas está num patamar de uma liga holandesa, está num patamar de uma liga russa, portanto está ali naquele patamar das segundas, de uma liga austríaca, ali no patamar das segundas grandes, da segunda fase das grandes ligas europeias. Portanto, diria que quem quiser começar a seguir pelo norte da Europa, comece pela Dinamarca, até porque está mais perto do continente e depois
pode ir para Exato. cima, mas só para explicar também um bocadinho, muito rapidamente, aquilo que é o fascínio pelos campeonatos nórdicos. Há estudos recentes do Observatório do Futebol que te dizem que os campeonatos nórdicos são campeonatos onde são dos top 5, top 10 dos campeonatos europeus, onde há menos perda de tempo, onde há mais tempo útil de jogo, onde há menos tempo perdido para marcação de lances de bola parada, ou seja, há menos antijogo, é das ligas europeias onde há menos antijogo. Ambas as três ligas, as três principais ligas escandinavas estão entre as primeiras ligas europeias com maior média de golos por jogo marcadas, estão entre as ligas europeias com maior percentagem de jogos com pelo menos 3 golos marcados. Eu gosto de dar sempre um olho também aos mercados de apostas nesse sentido, também por causa para saber, para estar a par das situações, mas o mais 2,5 nos campeonatos nórdicos é muito profitable, quer dizer, há muitos jogos a grande maioria, não diria a grande maioria, mas praticamente mais de metade dos jogos termina com pelo menos 3 golos marcados. São das ligas europeias em que há maior percentagem de jogos em que ambas as equipas marcam, portanto, depois as três também estão, através de estudos publicados pelo Observatório do Futebol, qualquer uma das três são das ligas mais